4 histórias reais. 4 encontros fatais com predadores silenciosos. Quando a natureza ataca, o horror surge onde menos se espera. Número 1. O último passeio de Cassandra Clare, o ataque fatal em Hilton Head Island. Era 20 de agosto de 2018 e o sol mal tinha despontado no céu de Hilton Head Island, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A paisagem exuberante da comunidade fechada de Sea Pines Plantation ainda estava adormecida naquela hora do dia, silenciosa e serena. Foi ali que Cassandra Clare, conhecida carinhosamente pelos amigos como Sassy, mantinha sua casa de veraneio. Os pássaros ainda não tinham iniciado seu canto matinal. Os únicos sons vinham do farfalhar suave das folhas com a brisa da manhã e do som leve dos passos de Cassandra caminhando ao lado de sua cadela, Kylie. Ela não tinha ideia de que aquele simples passeio matinal estava prestes a lhe custar um preço altíssimo, um preço que ela não teria como pagar. Cassandra havia passado a maior parte da vida em Endicott, no estado de Nova York, onde dava aulas para crianças do jardim de infância há mais de 16 anos. Ela era muito querida por seus alunos. O tipo de professora que sempre fazia questão de ir além por seus pequenos. A aposentadoria estava a apenas 1 ano de distância, e ela já tinha planejado deixar para trás a vida agitada do norte do estado de Nova York para viver com mais calma em Sea Pines Plantation. Durante anos, ela e o marido passavam os verões na ilha de Hilton Head e haviam se apaixonado pela beleza e pela tranquilidade do lugar. A ideia era que aquele se tornasse o lar definitivo do casal, um refúgio para aproveitar a aposentadoria perto das águas calmas do Oceano Atlântico. Cassandra sempre foi apaixonada por animais. Ela não pôde ter filhos, e seus cães ocupavam esse lugar em sua vida. Eram seus bebês, seus companheiros fiéis. Apenas 2 semanas antes daquele dia trágico, ela havia perdido um dos seus animais de estimação. O luto ainda pesava, e Kylie, uma cadela da raça Shetland Sheepdog, era agora sua única fonte de consolo. Elas eram inseparáveis. Naquele dia, o passeio seguiu por uma trilha próxima a uma lagoa, um grande corpo d'água ao lado do campo de golfe, conhecido por ser o território de um jacaré com cerca de 2,70 metros de comprimento. O animal já era velho conhecido dos moradores da região, aparecia com frequência naquele pedaço da ilha. Cassandra sempre soube dos perigos que a vida selvagem representava em Hilton Head. Ela conhecia os riscos e tomava os cuidados necessários, mantendo uma distância segura da água, nunca menos de 4 metros. Era ainda mais cuidadosa durante os meses quentes, época em que os jacarés se tornam mais ativos. Naquela manhã em particular, tudo estava especialmente quieto no condomínio residencial. O funcionário do campo de golfe já estava trabalhando no 13º buraco do campo, logo do outro lado da lagoa. Os passos de Cassandra mal faziam barulho enquanto ela e Kylie caminhavam lado a lado, próximas à margem. O ar estava úmido, carregado, e o sol recém-nascido projetava sombras longas sobre a vegetação densa. No entanto, o jacaré já estava à espreita. Sua pele escura e áspera se camuflava perfeitamente nas sombras da água turva. Apenas sua cabeça nodosa e os olhos apareciam sobre a superfície. Estava imóvel, aguardando qualquer vibração que denunciasse a presença de uma presa em potencial. Cassandra, sem saber da proximidade do animal, continuava a caminhada tranquila. Kylie cheirava os arbustos e, de vez em quando, se aproximava perigosamente da borda da lagoa. O som das patinhas amassando a grama chamou a atenção do predador. Ele se moveu num piscar de olhos. De repente, o jacaré avançou com violência, abocanhando a guia que estava presa à coleira de Kylie. A cadela se assustou e tentou recuar, mas o jacaré já havia agarrado a corda e começou a puxá-la em direção à água. Cassandra gritou com o coração disparado e correu para salvar sua companheira. Ela sempre foi completamente devotada aos seus animais. Naquele momento, agiu por puro instinto. Correu na direção da água sem pensar em sua própria segurança. Seu único foco era salvar Kylie. O funcionário do campo de golfe ouviu os gritos do outro lado da lagoa e levantou os olhos. Conseguiu ver, mesmo de longe, o momento em que Cassandra lutava desesperadamente para arrancar sua cadela da boca do jacaré. Era uma verdadeira disputa de forças. As mandíbulas poderosas do predador puxavam com força, enquanto Cassandra se agarrava à guia com toda a sua energia, tentando impedir que Kylie fosse levada. As duas, Cassandra e a cadela, estavam sendo arrastadas cada vez mais para perto da margem. Em um ato de coragem,
Cassandra conseguiu desabotoar a coleira da cadela. Kylie escapou correndo para longe da água, mas, assim que ela se soltou, o jacaré virou sua atenção para Cassandra. Num movimento rápido e brutal, ele cravou os dentes na perna dela. As mandíbulas se fecharam com força, rasgando sua carne. O impacto foi tão forte que a arrastou ainda mais para dentro da lagoa. Ela gritou, mas seus gritos foram abafados pelos sons da água sendo agitada e pelos latidos desesperados de Kylie à distância. O funcionário, agora consciente da gravidade da situação, pegou o celular e ligou para a emergência. 911, qual é sua emergência? Tem uma senhora sendo atacada por um jacaré. Onde exatamente, senhor? No buraco 13 do campo de golfe, ali no Pine 0183. Não sei o nome da rua. Você disse que ela está sendo atacada por um jacaré? Sim, ele arrastou ela para dentro da água. Qual o tamanho do animal? Deve ter uns 2,5 metros, talvez um pouco menos. Ele está levando ela para dentro da água. A operadora então iniciou o envio das equipes de emergência, enquanto o funcionário observava, impotente, Cassandra sendo puxada para o fundo da lagoa. O coração dele disparava ao vê-la desaparecer sob a superfície. A água escureceu, turva, e o jacaré não a soltava. Kylie, já em segurança na margem, latia com desespero, mas a luta de Cassandra ia ficando cada vez mais fraca. Debaixo d'água, ela tentava resistir. Chutava, batia, se debatia, mas o jacaré mantinha firme o aperto na sua perna. Sua visão começou a escurecer, os pulmões ardiam por falta de ar. Em menos de 1 minuto, sua luta chegou ao fim. Cassandra perdeu a consciência. Seu corpo ficou imóvel sob a água. O funcionário do campo, ainda olhando da margem, só conseguia rezar por um milagre. Quando os socorristas finalmente chegaram, já era tarde demais. O jacaré foi contido e sacrificado ali mesmo pela equipe de resgate, e o corpo de Cassandra foi retirado da água. Os paramédicos iniciaram a reanimação cardiopulmonar imediatamente, mas seus esforços não tiveram sucesso. Apesar de todas as tentativas, Cassandra havia se afogado. Seu corpo exibia os sinais da luta violenta que havia enfrentado. Kylie, felizmente, estava ilesa. Sentada à margem, a cadela olhava fixamente para o local onde sua dona havia desaparecido. Quando a família de Cassandra foi informada da tragédia, o choque foi devastador. Sua mãe, que estava trabalhando quando recebeu a notícia, não conseguia acreditar que um acidente tão absurdo havia tirado a vida da filha. A irmã, que ficou encarregada de dar a notícia à mãe, também ficou arrasada. Tinham perdido alguém cheio de vida e de amor, uma mulher que dedicou sua existência a ensinar e cuidar dos outros. Perdê-la assim, de forma tão repentina, era simplesmente inconcebível. Número 2. O sonho em Disney World. A trágica noite do pequeno Lane Graves. Era uma quente noite de verão, em junho de 2016, quando Matt e Melissa Graves, um casal de Elkhorn, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, viviam o que parecia ser um momento de pura felicidade. Depois de meses de planejamento, eles finalmente estavam realizando o sonho da família. Uma viagem mágica à Disney World, em Orlando, Flórida. Um destino que milhões de pessoas do mundo inteiro sonham em conhecer. Com seus vastos 40.000 hectares, 4 parques temáticos e incontáveis atrações, o complexo da Disney recebe quase 60 milhões de visitantes todos os anos. Famílias de todas as partes do mundo vão em busca da magia dos castelos de contos de fadas, das montanhas russas emocionantes e da fantasia que transforma adultos em crianças. Mas naquela noite específica, os Graves queriam algo mais tranquilo, um momento de sossego longe das multidões e dos brinquedos. Do lado de fora do luxuoso Grand Floridian Resort and Spa, o hotel onde estavam hospedados, ficava a calma e reluzente Seven Seas Lagoon, uma lagoa artificial construída para passeios de barco e pesca, rodeada por uma praia de areia clara e vegetação exuberante. O sol se punha lentamente, espalhando seus últimos raios dourados sobre a superfície da água que parecia espelhar o céu. Famílias caminhavam pela areia, corredores faziam exercícios aproveitando o ar fresco da noite e alguns barcos flutuavam ao longe. Era o cenário perfeito. Matt e Melissa haviam planejado aquela noite para ser especial. Perto dali, uma sessão de cinema ao ar livre estava prestes a começar na praia. Uma atração nova e divertida para as crianças. Enquanto outros se sentavam para assistir ao filme, os filhos do casal logo perderam o interesse. Lane, de apenas 2 anos,
e sua irmã mais velha descobriram algo bem mais divertido: a areia macia sob os pés. Eles brincavam encantados, rindo alto, sem a menor ideia do perigo que se escondia por perto. Os pais observavam com ternura, sorrindo. Matt havia levado um balde e uma pazinha justamente para isso, sabendo o quanto Lane adorava construir castelos de areia. Assim que o pai lhe entregou o balde, o menino gritou de alegria e correu até a beira da água. Encheu o balde com areia, virou-o de cabeça para baixo e deu 3 batidinhas do jeito que o pai ensinara. Quando levantou o balde, surgiu o castelo perfeito. Ele vibrou e os dois repetiram o processo várias vezes, rindo juntos a cada nova construção. O tempo passou depressa. As crianças estavam tão entretidas que Matt e Melissa nem perceberam as horas. Quando decidiram que já era tarde, Lane chorou, pedindo para brincar mais um pouco. Os pais se entreolharam e cederam. Afinal, estavam de férias. Que mal haveria em ficar só mais alguns minutos? Enquanto a família colocava os toques finais em seu pequeno reino de areia, Lane teve uma nova ideia. Todo castelo precisa de um fosso. Animado, ele pegou o balde e correu até a beira da água. As ondas suaves molharam seus pezinhos enquanto ele se agachava para encher o balde. Sua risada se misturava ao som do lago calmo, e a água fria envolvia seus tornozelos. Mas o que eles não sabiam era que algo mais estava ali, escondido sob a superfície lisa da lagoa. Um predador silencioso, à espreita. Então, sem aviso algum, o caos começou. Um estouro d'água, um movimento violento, um lampejo de escamas e pura força bruta, e Lane desapareceu. Matt e Melissa ficaram paralisados por um segundo antes de o pânico tomar conta. O pequeno havia sido arrancado da beira da água por um jacaré e arrastado para o fundo da lagoa diante dos olhos deles. Instintivamente, Matt pulou na água. Avançou com fúria contra o animal, agarrando seu corpo duro e áspero enquanto ele se debatia. Lane ainda estava preso nas mandíbulas do predador. Desesperado, o pai tentou abrir a boca da criatura com as próprias mãos, lutando com toda a força que tinha. Mas o jacaré era muito mais forte. Ele girava violentamente, batendo a cauda na água, e derrubou Matt, que foi atingido de lado por outro movimento rápido. Por um instante, o pai achou que havia outro jacaré. Uma segunda sombra escura que o atingiu na lateral. Tudo era confusão. Espuma, lama e desespero. Matt tentava mergulhar e procurar o filho, mas o animal que o levava já havia desaparecido. Ele se levantou nas águas rasas, com o rosto tomado pelo horror, respirou fundo e mergulhou de novo. Vasculhava o fundo com as mãos, cavando a lama, procurando qualquer sinal de Lane. Mas nada. A água era espessa, turva, impossível de enxergar. Melissa gritava por ajuda, chamando as pessoas em volta enquanto corria pela areia. O pequeno, tão frágil, havia sido levado em segundos. Jacarés são predadores de emboscada, pacientes, furtivos e mortais. Diferente dos crocodilos, raramente atacam humanos, mas quando o fazem é rápido e letal. A mordida de um jacaré tem uma força equivalente ao peso de uma caminhonete pequena, capaz de esmagar ossos. Lane não teve qualquer chance. Testemunhas começaram a se aglomerar na beira da lagoa, em choque. Ninguém conseguia acreditar no que via. Todos olhavam para o ponto onde o menino desaparecera, esperando vê-lo reaparecer. Mas a cada segundo a esperança diminuía, e ninguém ousava entrar na água. Minutos depois, as sirenes começaram a soar. Policiais e bombeiros chegaram com lanternas e barcos, iluminando a lagoa. Ordenaram que Matt permanecesse em terra enquanto mergulhadores vasculhavam a área. Mais de 50 agentes participaram da busca, mergulhando repetidas vezes. Horas se passaram sem resultado. Então, após 17 horas de procura ininterrupta, mergulhadores do condado de Orange encontraram o que temiam: o corpo do pequeno Lane. Ele estava submerso a poucos metros do local onde fora visto pela última vez, em águas com menos de 2 metros de profundidade. Seu corpo, pálido e imóvel, repousava entre plantas aquáticas, como se o jacaré o tivesse soltado logo após o ataque, deixando-o escondido sob a lama. O lodo e a sujeira da luta haviam tornado impossível encontrá-lo antes. Com extremo cuidado, os mergulhadores o retiraram da água e o levaram de volta à margem, o mesmo ponto onde sua mãe gritara desesperadamente na noite anterior. Melissa caiu de joelhos ao ver o corpo do filho. Seus gritos ecoaram pela lagoa, um som de pura dor. Na noite anterior, ele era apenas um garotinho feliz, construindo castelos de areia. Agora estava morto. A equipe de resgate confirmou o inevitável. Lane havia se afogado.
As marcas no corpo mostravam ferimentos de mordida, mas a causa da morte foi a asfixia, a falta de ar causada pelo afogamento. Provavelmente, quando Matt se lançou sobre o jacaré na tentativa desesperada de salvá-lo, acabou assustando o animal. O predador o soltou, mas já era tarde demais. A Flórida abriga mais de 1 milhão de jacarés, e só o lago Kissimmee, nos arredores de Orlando, conta com cerca de 2.000 deles. Com tantos animais competindo por comida e território, alguns acabam se aventurando em áreas incomuns, como os lagos artificiais do complexo Disney. Nos dias seguintes, autoridades ambientais capturaram e sacrificaram 6 jacarés da lagoa Seven Seas. Nenhum deles tinha alimento no estômago. Estavam famintos. Lane não provocou o ataque. Não estava pulando nem gritando. Era apenas uma criança brincando na beira da água, no lugar e momento errados. A tragédia chocou o país inteiro. A Disney, símbolo da inocência e da infância, havia se tornado palco de um horror inimaginável. Depois daquela noite, em junho de 2016, a Disney instalou placas de alerta em toda a margem da lagoa, avisando sobre a presença de jacarés. Mas para Matt e Melissa Graves, nenhuma placa, nenhum aviso, nenhuma medida de segurança seria capaz de apagar o que aconteceu. Número 3. O pesadelo submerso de Russell Harris em Groot Island. Era setembro de 2005, e o sol brilhava forte sobre a isolada e selvagem Groot Ilha, localizada a aproximadamente 50 quilômetros da costa do Território do Norte, na Austrália. O cenário era paradisíaco e rude ao mesmo tempo. Praias de areia branca, mar turquesa e uma natureza praticamente intocada. Foi nesse lugar remoto que Russell Harris, um britânico aventureiro, viveria seus últimos momentos. Russell havia nascido e crescido no Reino Unido, mas sempre sonhara com o desconhecido. Tinha viajado o mundo, buscando experiências novas, até que se estabeleceu na Austrália, onde conheceu e se casou com Jennifer. Juntos decidiram se mudar para o norte quente do país, após Russell conseguir um emprego como superintendente de serviços técnicos em uma das maiores mineradoras do mundo, a BHP Billiton. Seu novo posto o levou até Groot Island, a 4ª maior ilha da Austrália, rica em jazidas de manganês e cercada por um mar de uma beleza quase irreal. O trabalho era exigente, mas a oportunidade parecia promissora. Apesar do terreno árido e das áreas de mineração, a ilha era um refúgio para a vida selvagem. Abrigava dezenas de espécies de aves e servia de ninho para tartarugas verdes e tartarugas de pente. Groot Island era também o lar de comunidades aborígenes, em especial do povo Waramonga, que vivia em harmonia com a natureza. Mas, como todo paraíso, havia ali um lado sombrio. As águas cristalinas que contornavam a ilha eram também território de predadores antigos. Tubarões e principalmente crocodilos de água salgada, criaturas enormes, silenciosas e letais. Naquele dia, Russell e Jennifer decidiram aproveitar o tempo livre com outro casal de amigos, colegas da mineradora. O grupo planejava uma excursão a Picnic Beach, uma praia remota no nordeste da ilha, conhecida por sua beleza e isolamento. A estrada até lá era difícil, mas o esforço valia a pena. Ao chegarem, se depararam com um cenário de tirar o fôlego. Areia tão fina quanto farinha, água transparente e calma, um lugar perfeito para relaxar. Enquanto Jennifer e a amiga estendiam toalhas e se acomodavam sob o sol, Russell e seu colega resolveram explorar o mar. Colocaram máscaras e snorkels e entraram na água, que batia na altura da cintura, antes de mergulhar de vez. O que viram debaixo d'água era deslumbrante. Peixes coloridos, corais vibrantes e cardumes deslizando suavemente sobre o fundo arenoso. A água era tão límpida que permitia enxergar vários metros à frente. Eles nadavam lado a lado, encantados, apontando um para o outro cada nova descoberta. Tudo parecia tranquilo. O que eles não sabiam é que, não muito longe, a morte já os observava. Mesmo nas águas abertas da ilha, o perigo era real. Os crocodilos de água salgada, os maiores répteis do planeta, viviam ali, escondidos sob a superfície. Esses animais podiam ultrapassar 6 metros de comprimento e possuíam a mordida mais poderosa do reino animal, com uma pressão de mais de 2.600 kg-força por polegada quadrada, o suficiente para esmagar ossos com facilidade. Moradores locais e turistas geralmente evitavam rios e estuários, onde esses crocodilos eram mais comuns, mas quase ninguém pensava que eles poderiam estar no mar aberto, e foi esse erro que custou a vida de Russell.
Ele sabia da existência dos crocodilos, mas tinha sido tranquilizado por colegas que garantiram que aquela área era segura. Não era. Enquanto ele e o amigo nadavam distraídos, um predador de aproximadamente 4,5 metros avançava lentamente na direção deles. O animal percebia as vibrações dos movimentos humanos na água e se aproximava em silêncio, deslizando com precisão letal. Quando estava a poucos metros de distância, Russell sentiu um puxão repentino na cintura. No início, pensou que fosse um peixe grande ou talvez um tubarão curioso, mas, ao se virar, viu a pele escamosa, verde-oliva e os olhos frios do crocodilo. Não houve tempo para reagir. O animal o agarrou com uma força brutal e o puxou para baixo. Russell lutou com todas as forças, tentando abrir as mandíbulas que o prendiam, mas o crocodilo girava violentamente. O chamado Death Roll, um giro mortal usado para despedaçar presas. A pressão da mordida era insuportável. Russell conseguia ver o brilho da superfície acima dele, mas a cada rotação se sentia mais desorientado e mais fraco. Sua energia se esvaía. Enquanto isso, seu amigo, que ainda nadava próximo, não percebia o que estava acontecendo. Ele mergulhou outra vez, curioso com um peixe colorido, e só percebeu algo errado quando notou que Russell havia desaparecido. Confuso, ele chamou pelo amigo. Silêncio. Achando que Russell já tinha voltado para a praia, nadou até a margem. Lá, encontrou Jennifer e a outra mulher observando o mar, esperando que os dois retornassem. Foi nesse instante que o pânico começou a se instalar. Russell não estava em lugar algum. Nenhum barulho, nenhum sinal de luta, nada. O grupo entrou em desespero e ligou imediatamente para os serviços de emergência. A busca começou logo em seguida. Barcos da polícia foram enviados, e um avião sobrevoou a área costeira. As horas passavam e a esperança diminuía. As autoridades levantaram várias hipóteses. Teria sido levado pela correnteza, atacado por um tubarão ou por um crocodilo? A procura durou a noite inteira. Na manhã seguinte, os esforços continuaram. Somente no dia seguinte é que o mistério foi resolvido. O corpo de Russell foi encontrado flutuando próximo à foz do 8 Mile Creek, um rio a pouco mais de 1 quilômetro de Picnic Beach. Mas junto com o corpo, uma presença ameaçadora, um enorme crocodilo, que nadava em círculos ao redor, como se defendesse a presa. O animal, com quase 5 metros de comprimento, permanecia próximo, tornando o resgate extremamente perigoso. Quando finalmente conseguiram afastá-lo, ficou claro que Russell havia travado uma luta feroz antes de morrer. Seu corpo apresentava ferimentos profundos, marcas de mordidas e sinais de resistência, indicando que ele lutou com todas as forças. A notícia viajou rapidamente até o Reino Unido. A família de Russell foi devastada. Sua mãe entrou em colapso ao receber a notícia e precisou ser hospitalizada. No início, ela nem soube o que realmente havia acontecido. Foi informada apenas de que o filho havia se afogado. A irmã de Russell viajou até Darwin para reconhecer o corpo. Somente após a autópsia e a conclusão das investigações é que a verdade veio à tona. Ele não se afogou. Foi morto por um crocodilo de água salgada. A revelação destruiu o que restava de esperança na família. Saber dos detalhes da luta final de Russell foi um golpe devastador. O caso se tornou um alerta para todos na região. Mesmo as praias consideradas seguras podiam esconder ameaças mortais. Descobriu-se posteriormente que a população de crocodilos em Groot Island era muito maior do que se imaginava, e que o animal que matou Russell, um macho adulto de mais de 4 metros, vivia há anos naquela área, caçando em silêncio. Se Russell soubesse disso, jamais teria entrado na água naquele dia. A natureza, em toda sua beleza selvagem, não faz distinção entre o encantamento e o perigo. Por trás das águas calmas, dos rios tranquilos e das praias paradisíacas, vivem predadores ancestrais que seguem apenas seus instintos. Silenciosos, pacientes, mortais. As histórias de Cassandra, Lane, Russell e Bárbara são mais do que tragédias isoladas. Elas nos lembram que, por mais civilizado que o mundo pareça, ainda existem forças incontroláveis à espreita, e que basta um passo em falso, um segundo de descuido, para que a vida mude para sempre. Esses relatos deixam uma ferida aberta não só nas famílias, mas também nas comunidades e nas consciências. Eles nos forçam a refletir. Até onde podemos ir sem esquecer que a natureza não nos pertence? Até quando insistiremos em ignorar os limites entre nosso mundo e o deles? Enquanto os crocodilos e jacarés seguem reinando sob a superfície, cabe a nós reaprender a coexistir,
com respeito, com consciência e, sobretudo, com humildade diante da força bruta da natureza. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!